Vai trovão, seguindo o mestre Jesus. Seguro sempre na palavra dele, pode crer. Eu tô com ele, não importa o que acontecer. Só ele enche de amor e paz, só ele satisfaz. Ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar, aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Até o mundo me escutar. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Olha só, hoje a gente tem uma história muito legal aqui para contar. Alguém conhece
A rainha Esther. Vira pro amigo que tá do seu lado e fala assim: você conhece a rainha Esther? Bom, quem não conhece, hoje vai conhecer, hein? Pode passar o próximo slide para mim, por favor? Obrigada. Tem alguém aqui que se chama Esther? Não acredito. Você pode me ajudar? Pode? Oh, gente, eu não acredito. Eu não acredito. Eu encontrei uma princesa que tem o mesmo nome da rainha Esther da Bíblia. Qual é o seu nome? Esther. Esther. Quantos anos você tem, princesa? 6. 6 anos. Então, olha só. A Esther vai ajudar a gente a contar a história, certo? Aqui, primeiro, nós temos um versículo de Salmo 103:19, que diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Na história de Esther, a gente vai ver como Deus planeja tudo. Então, vamos prestar bastante atenção para a gente perceber. Pode passar para o próximo slide, por favor? Temos 4 personagens importantes. Temos o nosso rei Assuero, temos a rainha Esther, temos Mordecai e temos Ramã. Podem repetir comigo? Quem é aquele primeiro? Vamos lá, hein? Peraí. Ó, peraí. Quem? Qual é o nome dele? Muito bem. Então, nós temos aqui a nossa princesa Esther, que vai estar representando a própria Esther. A nossa história começa assim. O rei, ele era o rei da Pérsia. Princesa, você pode sentar aqui, por favor? Isso, muito obrigada. Então, o rei, ele falou o seguinte: nossa, eu vou fazer uma super festa. Quem aí gosta de festa? Ó, e ele fez uma super festa. Então, ele chamou todas as pessoas importantes do reino, ele chamou todos os plebeus do reino. Então, ele chamou todo mundo. Porque ele queria mostrar como ele era rico. Faz assim, ó. Ele queria mostrar todas as riquezas dele. E teve um dia que ele falou assim para a rainha dele: rainha, vem aqui. Eu quero mostrar para eles você. Só que ela falou assim: eu não vou, não. A rainha não quis ir. E ele ficou muito bravo. Ele falou: ah, é? Então ele assinou um decreto. Ele criou uma lei que a rainha nunca mais ia chegar lá. Então ela não era mais rainha e ele não tinha mais uma rainha. Então ele precisava de uma rainha. Quem aí gosta de história da Disney? Olha, então essa história é muito de princesas. Porque depois, sabe o que ele fez? Ele falou assim: mande chamar as moças do reino. Ele fez um concurso chamando as moças para se arrumarem e no final ele escolher uma delas. Então vamos ver mais ou menos como que era? Tias, vocês podem pegar 4 meninas para mim, por favor? Só 4. Foi? Senta. Isso. Então, olha só. A gente tem aqui meninas lindas. E naquela época da competição, do concurso, elas tinham que se arrumar. Então, olha só.
foi um concurso que as mulheres estavam se arrumando. Então, ó, uma maquiagem aqui, outra maquiagem aqui. E aí elas tinham que se arrumar, tinham que ficar bem bonitas para quando o rei visse elas. Então elas, ó, arrumavam o cabelinho delas. Nossa, que lindo o seu cabelo! Que lindo o cabelo de vocês! E aí elas passavam um olhinho, ficavam muito bonitas, como essas meninas são. Aí elas passavam um perfuminho. Pode? Pode? Elas passavam um perfuminho. Elas passavam um creminho. Porque elas tinham que ficar como? Como elas tinham que ficar? Então elas se embelezaram toda, ficaram muito lindas e elas fizeram isso durante 1 ano. É muito tempo. Fala a verdade, quem aí gosta de se arrumar? Ah, não gosta? Olha só, então elas se arrumaram, ficaram lindas e belas como as princesas que estão aqui comigo. E no final de 1 ano, chegou o grande dia e o rei ia escolher a sua nova rainha. Então ele viu todas, eram muitas mulheres, e ele viu todas as lindas mulheres que foram ver ele. E no final, ele escolheu Esther, porque Deus tinha escolhido Esther para um propósito muito maior, que é o que nós vamos ver aqui. Temos aqui princesas lindas que representaram muito bem. Muito obrigada, meninas. Vocês são lindas, princesas, corajosas como Esther. Muito obrigada. Vamos bater palma, aplaudir a Deus pela vida dela? Isso, obrigada. Podem sentar, tá bom? Então, Deus escolheu Esther para ser a rainha. E chegou um momento em que esse homem, Ramã, quis matar todos os judeus. E a Esther, ela era uma garota judia. Ela tinha perdido... Pode sentar, minha princesa. Muito obrigada, viu? Esther tinha perdido os seus pais. E ela estava na Pérsia, que não era o país que ela nasceu. Então, imagina, ela estava lá sem os seus pais, em um país que ela não conhecia. A única pessoa que ela tinha com ela era Mordecai, que era o seu primo e criou ela. Então, Ramã, certo dia, foi exaltado e as pessoas todas estavam se prostrando perante a ele. Mas Mordecai não fez isso. Ele disse que não faria, ele não se prostrou. E quando ele fez isso e Ramã ficou sabendo, Ramã falou: ele é judeu? Então eu vou matar todos os judeus que moram aqui na Pérsia. Mas Esther, a rainha, ela era judia. Então ela podia salvar o seu povo. Mas tinha um problema. Esther só podia entrar na presença do rei se ele chamasse ela. E ele não chamava ela faziam muitos dias. Então, como ela iria salvar o seu povo? Porque se ela entrasse na sala dele sem ele chamar, ela poderia morrer. Se ele não apontasse o cetro em direção a ela, ela iria morrer. Mas então, pode passar para o próximo slide para mim, por favor? Obrigada. Esther falou o seguinte, em Esther 4,16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei
ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Isso significa que ela pediu para todo o povo dela fazer um jejum. E eles fizeram. E que se ela precisasse morrer, ela morreria. Fala pra mim, Esther não foi corajosa? Esther precisou de muita coragem, porque ela poderia morrer. Mas então, em uma noite, o rei estava sem sono e ele pediu para contarem uma crônica, uma história para ele. Quem aí gosta de dormir com historinha? Ah! Então ele pediu, olha, conta uma crônica para mim. E na crônica, a crônica lembrou ele que Mordecai tinha o salvado uma vez. Então ele falou, nossa, esse homem que foi tão bom comigo, que Hamã mandou matar ele? E aí ele falou, não vai matar Mordecai. E depois, Esther foi diante do rei. E felizmente, graças a Deus, e porque Deus fez isso acontecer, quando ela chegou diante da presença dele, ela não morreu, porque ele apontou o cetro em direção a ela e perguntou o que ela queria. Ele falou assim, ei, ela falou, vamos para um banquete? Eu, você e Hamã, que está querendo matar os judeus. E nesse banquete, o rei perguntou, do que você precisa, minha rainha? E então, ela falou, ela pediu para não matar os judeus. E assim aconteceu. E no lugar da morte dos judeus, quem morreu foi Hamã, que estava tentando matar os judeus. Ele morreu na armadilha onde ele queria enforcar Mordecai. Nessa história, a gente aprende como Esther foi corajosa, foi uma mulher forte. Faz assim, ó. Mostra a força pra me ver. Nossa, gente, que isso? Como vocês são fortes. Fazer academia? Seu irmão faz, mas você faz? Vocês não fazem? Nossa, faz às vezes. Que chique. Que chique. Olha só. Então, Esther era uma mulher muito forte e corajosa. Quero que todo mundo repita comigo, hein? Eu vou falar assim, Esther era uma mulher, e aí vocês vão falar, forte e corajosa, beleza? Vamos lá, hein? Esther era uma mulher... Exatamente. Então, Esther, uma mulher linda que mostrou como ela era corajosa. E nessa história, a gente consegue ver como Deus age e cuida de nós. Porque Deus pensou, ele já sabia que Hamã iria tentar matar os judeus. Então ele foi lá e enviou Esther. Porque Esther seria usada para salvar o povo dele. Então a gente consegue, através dessa história, perceber, ai meu Deus, eu quero ser corajosa como Esther foi. E a gente consegue perceber como Deus cuida de todas as coisas. Como Deus pensou em tudo. E se Ele pensou naquela época, Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso significa que Ele pensa em você, Ele cuida de você. E Ele pensa em tudo. Tudo, Ele cuida de tudo. Todos os mínimos detalhes que você pode pensar que Ele não cuida, Ele está cuidando. E agora eu preciso de ajuda. Eita, já? Não? Então eu preciso de ajuda, certo? Porque a gente vai fazer uma dinâmica agora para entender um pouco sobre coragem, certo? Então assim, eu preciso de 5 pessoas corajosas. Tem que ser corajoso. Peraí, do lugar. Ixi, peraí. Psst. Se gritar, a tia não vai escolher. Se pular, a tia também não vai escolher. Pode, só quem estiver sentado. Corajoso.
bom. 2. Peraí, tem uma a mais aqui. Você tinha vindo, não tinha? Você pode ir lá? Só pra dar oportunidade, tá bom? Pra alguém muito forte, muito corajosa. Veio aqui, representou uma das princesas lindas. Então, olha só. Eu tenho uma caixa aqui, que assim, pode ter qualquer coisa. Por isso que vocês têm que ser corajosos. Vocês são corajosos? Certo, então vamos descobrir quem está aqui conosco hoje. Qual é o seu nome e sua idade? Derek, 9 anos. Sofia, 9 anos. Cauã, 9 anos. Yuri. Quantos anos, Yuri? 10. Efraim, 9 anos. Olha só. Então, a gente está aqui com essa caixa, que tem uma coisa que eles vão descobrir. Mas detalhe, a gente vai passar essa caixa com batata quente, certo? E quando um deles for ver o que tem dentro da caixa, os outros vão ficar de costas, porque eles não podem saber. Combinado? Então vamos lá, hein? Você quer saber? Vamos lá, hein? Ó, vai começar. Vamos lá, hein? Vocês cantam comigo? Batata quente, 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 parou! Vamos lá, agora os dois, todos vocês vão ficar mais pro fundo. De costas, hein? Não pode olhar. Não pode olhar. Olha, tô vendo, hein? Tô vendo. Não conta o que tem. Mostra pra eles lá. Não pode olhar. Não pode olhar. Pode sentar. Vocês conseguiram ver? O que tem aqui? Não fala, peraí, não fala. Peraí, hein? Vamos no batata quente de novo? Vamos lá, meninos. Vou começar daqui, hein? Batata quente, 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 quente. Queimou! Foi? Vamos lá. Peraí, vem cá. Vem aqui. Agora os meninos vão ficar de... Eu tô de olho em vocês, hein? Ok. Peraí. Você tava vendo, né? Tá bom, então, meninos, vamos lá? Aí, vamos lá, hein, gente? Me ajuda. Batata quente, 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 queimou! Aê! Pode. Mostra lá pra eles o que é. Aê! Ó, vem cá. A última, hein? Vamos lá, hein? Preparados? Vamos lá, gente. Batata quente, 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 queimou! E aí, olha aí o que tem. Aê, mostra lá o que você ganhou. O
Aqui, ó. Isso! Muito obrigada, meninos, princesa também, pela participação de vocês. Olha só. Eles ganharam uma coisa boa, não foi? Foi, chocolate. E assim, quando eu chamei eles, eu falei o quê? Que eles tinham que ser? Corajosos. E eles foram muito corajosos. Eles nem sabiam o que ia acontecer. E eles vieram mesmo assim. E quando vieram, algo bom aconteceu. E às vezes na nossa vida, a gente precisa ser corajosos para viver todos os planos incríveis que Deus tem para nossa vida. Porque se nós não formos corajosos o suficiente para isso, a gente vai perder coisas tão boas que Ele preparou para nós. Coisas tão incríveis que Ele quer nos proporcionar. Por isso, nós devemos ser fortes, nós devemos ser corajosos. E essa é uma das lições que nós aprendemos com a Rainha Esther. Que para viver os planos de Deus, exige coragem. Então, eu quero fazer uma oração agora. Eu quero que quem quiser ser uma pessoa corajosa, assim como Esther foi, que quem às vezes está com o coração com medo, porque pensa que Deus não está cuidando, eu quero que vocês se levantem, essas pessoas, tá bom? Se você não acha, não se encaixa, pode ficar sentado. E a gente vai orar, tá bom? Alguma criança quer orar comigo? Peraí, só uma. Obrigada. Olha só. Então eu vou começar orando, tá bom? E eu quero que vocês coloquem a mãozinha no coração de vocês, quem levantou, tá bom? E eu vou começar orando, eu quero que vocês repitam. Depois eu vou passar para a princesa e ela vai orar por vocês também. Combinado? Tá bom. Então vamos lá. Ó, faz Isso. Vamos lá. Senhor. Pode repetir. Senhor. Eu peço que o Senhor me dê coragem. Assim como a Rainha Esther teve coragem. Eu peço que o Senhor tranquilize o meu coração. E que o Senhor me lembre que está cuidando de todas as coisas. Que eu tenha coragem para cumprir o meu propósito e renunciar tudo o que for necessário. No nome de Jesus. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Tá bom. Então a princesa vai orar por vocês agora, tá bom? Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê coragem na escola, em casa, em todos os lugares. Que o Senhor me lembre todos os dias que está comigo E que cuida de mim. e cuidar de mim. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Olha só, então hoje a gente aprendeu como Deus cuida dos detalhes, como nós somos fortes e corajosos quando estamos com Ele. E eu queria lembrar vocês de uma coisa agora que veio aqui na minha cabeça. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Então, o que eu quiser falar para Deus, eu falo para Ele. Se eu quiser falar assim, nossa Deus, hoje na escola aconteceu isso, você acredita? Aí eu falo para Deus, Deus, hoje eu fiz tal coisa, você me perdoa? Aí eu falo para Deus, Deus, hoje no Kids eu aprendi isso aqui. E foi muito legal. E se a gente estiver precisando talvez de alguma coisa, se tem alguém doente, eu falo, Deus, cura essa pessoa? E você ora para Deus curar essa pessoa. Se você precisa de uma cura, você pede para Ele te curar. Se você está com medo, você pede para Ele te ajudar nisso. Porque a oração é uma conversa com Deus. E Deus é o seu Pai. Ele criou cada um de nós com o desejo imenso de se relacionar com a gente. Então, quando Deus criou Adão, Ele criou Eva, Ele queria estar lá. E Ele queria, na viração do dia, encontrar com Adão, encontrar com Eva, para falar com eles. E quando Deus percebe que você está falando com Ele, o coração dele se enche de alegria, porque Ele olha para você e Ele sabe exatamente quem você é. E Ele sabe exatamente o que você precisa. E Ele sabe o seu medo, mas Ele quer ouvir de você. Porque Ele tem o desejo de se relacionar com você. E se relacionando com Ele é que você vai aprender que toda a coragem e toda a força que você precisa, toda a coragem de força que Esther tinha, você vai ter. Porque você sabe quem te traz toda essa coragem. E você sabe quem te fortalece, quem te dá essa força. Então é importante que a gente converse com Deus. Porque esse é o desejo do coração dele. Ter cada um de nós perto dele. Amém? Amém! Muito bem.